como ações envolvendo a Amazônia têm ganhado repercussão no Brasil e no mundo. Obviamente, como líder do governo, eu sou absolutamente questionada, como é que vai fazer, o que não vai fazer, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Então, nada melhor do que você sobrevoar a região e ver o que está acontecendo. Por óbvio que eu não consegui sobrevoar toda a região e, por óbvio, vou continuar fazendo essa expedição que eu batizei de Expedição Amazônia. Mas por que primeiro esse local? Vocês podem perguntar, mas esse local aqui não tem grandes focos de incêndio. É justamente para mostrar para a população que as manchetes internacionais não trazem a realidade. Se você olhar as manchetes dos jornais franceses, os jornais da Alemanha, está lá, floresta em chamas, Amazônia em chamas, parece que tudo está pegando fogo. Essa é a sensação que a comunidade mundial tem. Porque não conhece. Então, o que eu quis mostrar? Que nós sobrevoamos 4 horas. 4 horas de voo. Ficamos andando, e nessas 4 horas a gente achou, acho que uns 4 pontos de incêndio, nesse ponto específico. Claro que nas regiões de fronteira, onde tem madeireira, desde que esse lugar existe, que as madeireiras existem, tem mais focos de incêndio nessa época do ano. Não está nada diferente, até pelo mapeamento que nós temos dentro do governo, do que sempre foi a vida inteira. Agora, tem incêndio criminoso? Tem. O que a gente vai fazer? Tem que botar esses caras em cana, botar na cadeia. Quem está mexendo, extrapolando o Código Florestal, fazendo queimada sem que haja respaldo legal para isso, eles têm que se ver com a autoridade policial, com o Ministério Público, com a força da lei. Então, o meu papel aqui é, obviamente, como representante do governo, mas também como jornalista, para mostrar para a população o que eu vi, e que, de fato, há uma tentativa de demonização do nosso país, aqui fora do nosso território. E a soberania do Brasil tem que ser respeitada. Dito isso, podem perguntar. Primeiras damas. A senhora falou agora há pouco, que essa situação nas fronteiras é algo que acontece há muitos anos, nas queimadas, mas eu gostaria de questionar sobre o seguinte: os dados do INPE mostram que nos últimos 20 anos o Amazonas teve um pico nesse número de queimadas, foi registrado 6.192 focos de queimada. A senhora acredita que nesse ano esse número elevado nos últimos 20 anos é atribuído ao mesmo motivo dos outros anos? Não seriam queimadas por problemas ambientais, como tem sido mostrado na mídia? Não. A gente tem alguns focos de incêndio criminosos, nós estamos investigando isso. Não se pode acusar ninguém sem prova, isso seria irresponsabilidade. Então, uma investigação começa como? Um indício, inicia-se um processo até você chegar a um eventual culpado ou não. Então, a gente está investigando, todos os órgãos ligados aí ao meio ambiente e à segurança estão de olho nisso, e o próprio Exército tem atuado em algumas regiões, como vocês bem sabem, para combater focos de incêndio. Mas quando você olha o tamanho aqui da região e o tamanho do desmatamento nessa região especificamente do Amazonas, você vê que o desmatamento aqui é de 3%. 3%. A lei nos permite 20%. E eu não estou incentivando o desmatamento, não. Apesar de que sou defensora de um desenvolvimento sustentável. A gente não pode ter a maior riqueza do país, quiçá do mundo, e ter também uma população tão pobre. Tanta miséria num lugar tão rico. Isso é surreal. É surreal. Você tem as pessoas literalmente pisando em ouro. Então, a gente tem que discutir isso de um jeito muito maduro, primeiro, para não incentivar nenhum tipo de devastação, isso não passa pela cabeça de ninguém, seria loucura, mas também para a gente entender que aqui tem muita riqueza, e quem tem que se beneficiar com a riqueza? É o povo brasileiro e o povo dessa região. Então, não tem nada de aumentou demais aqui ou acolá, porque isso é muito variável, o foco é maior, é menor, no final das contas, o que interessa é o tamanho da devastação. Você pode ter 20 mil focos, se forem 20 mil focos que queimou um pedacinho pequeno, o que importa no final das contas é o tamanho da devastação. E nesse tamanho de devastação não há absolutamente nada diferente dos outros anos. E nessa região específica aqui, há praticamente nada, há muito pouco. Então a gente pode dizer que os dados do INPE não são verdadeiros, são falsos? Não, eu posso dizer que você está interpretando os dados do jeito que você quer. Eu estou dizendo que os dados existem, o que importa é a extensão da devastação, e não necessariamente o número de focos de incêndio. Eu posso ter 10 mil focos de incêndio, que no final das contas signifiquem 1 km² de queimada. E eu posso ter um foco de incêndio que signifique 150 km² de queimada. É uma questão puramente matemática. O que importa é a soma territorial, e não necessariamente o número de focos. Deputada, já que vocês sobrevoaram essa área que tem pouco foco, por que não tiveram
a iniciativa de Inhades que tem mais foco. E você disse que pretende continuar. Tem alguma data prevista para continuar essa sua... A minha agenda não é muito fácil, não, mas eu quero ver se semana que vem eu pego já a região ali de Porto Velho, né, onde a questão é um pouco mais pesada. Porém, de novo, nessa região não há nada. Eu conversei com os governadores das regiões. Nós tivemos uma reunião com todos os governadores, né, que envolvem aí os estados da Amazônia Legal. Nós ouvimos os senadores, nós ouvimos os deputados, e tirando quem faz demagogia e discurso político-ideológico em relação a isso, todo mundo diz, gente, está exatamente como sempre foi. Não há uma coisa, a única coisa diferente do passado recente em relação aos focos de incêndio na região amazônica para agora é que mudou o governo. É só isso. A única coisa diferente que tem é um presidente chamado Jair Messias Bolsonaro. Então, quando é o Bolsonaro, o alarde é um barulho danado, bate-bumbo, confusão, porque não mudou absolutamente nada. Então, não adianta querer forçar a barra. Não, olha, a gente está tendo um olhar aqui, não adianta fazer cópia da visão internacional. A visão tem que ser nossa aqui. E, de novo, por que eu não fui exatamente onde eu sei que tem um foco de incêndio, que o nosso satélite já mapeou, que o INPE já mostrou e que a gente já sabe, já mandou lá uma equipe de polícia, IBAMA e tal. Justamente porque eu quero mostrar para o povo brasileiro de que a nossa Amazônia continua em pé e verde, absolutamente verde. Se a Amazônia está em chamas nessa região, pintaram as chamas de verde, porque o que eu vi foi um mar de mata. Deputada, nós sabemos que o estado do Amazonas ele tem mais de 96% da sua floresta preservada. Isso, graças a Deus, é um modelo sustentável que é a nossa Zona Franca, né? Modelo Zona Franca. Não seria bom esses países europeus que destruíram suas florestas e suas colônias também trazerem os seus grandes players, suas grandes marcas internacionais e investir nesse modelo exitoso que já que eles querem preservar e que é muito mais digno do que eles mandarem esmolas aqui através de, muitas vezes, ONGs fakes, né? Se não se meterem na nossa soberania, que venham todas as indústrias, né, empresas. O que nós não podemos aceitar é que usem, né, o discurso de um problema ambiental que está sendo criado na questão muito mais do discurso para tentar forçar aí uma quebra da nossa soberania. Isso a gente não pode aceitar. Agora, quem vier para cá de qualquer lugar do mundo para gerar emprego, para gerar renda, para gerar desenvolvimento, é muito, mas muito bem-vindo, né? Nós queremos, sim, o maior número de empresas aqui, mas sempre respeitando a nossa soberania. É claro que você falou da questão da preservação aqui dessa região, nós sabemos aí que é até mais de 96%, é quase 97% da área preservada, é muita coisa, mas ainda falta muita geração de riqueza. Sim, com certeza. Nós precisamos gerar mais riqueza nessa região. E esse debate, que muitas vezes é ideológico, acaba separando o debate econômico. Econômico sustentável. Vem cá, Menezes. Sente aí. Selva. Desculpa. Acaba separando. Então, o que eu tenho dito por onde eu passo? Não se mistura economia com ideologia. Então, não dá para a gente misturar o meio ambiente com a questão ideológica, porque tem muita coisa ideológica nisso, e querer que isso tenha um impacto na economia, porque isso é ruim. A gente tem que pensar a economia como matemática. É empresa, é renda, mas é questão ambiental. Tem lei para isso, a gente tem que respeitar a lei ambiental, código florestal, tudo isso. Agora, nós vamos entrar numa discussão que o presidente tem já dito, que é a questão da mineração, por exemplo. Nós temos que enfrentar essa questão. Porque hoje o que existe? Mineração ilegal e destruição. Quem é que se beneficia com isso? Os malandros. Quem está infringindo a lei. Então nós temos que regular essa questão. O que pode fazer e até onde pode fazer para que nós tenhamos extração de riqueza sem arrebentar o meio ambiente. Então essa é uma discussão que nós vamos enfrentar. Ontem de novo o presidente falou sobre isso. Né? Ele ainda usou um exemplo. O índio quer fazer mineração. Não é só o índio. Nós sabemos que nós podemos ter indústrias de mineração, indústrias para... é de potássio que tem aqui, né? Para que a gente possa fazer fertilizantes. Então, só que isso tem que ser feito com muito cuidado. O que nós temos hoje é total descuido em relação a isso, porque quem está cometendo já sabe que está cometendo crime, não tem lei que regule isso, então acaba não tendo cuidado nenhum com o meio ambiente. O infrator acaba destruindo algumas regiões e o Brasil fica com nada disso.
Isso não volta, né? Não entra um centavo de imposto em relação a isso, você não tem um reinvestimento, por exemplo, para restaurar áreas degradadas. Então, tudo isso a gente precisa conversar e a gente vai enfrentar esse debate a partir de agora. Deputada, a senhora falou agora há pouco que ainda pretende fazer outras visitas ao sul do estado e tudo mais, e a senhora sobrevoou a região de Tefé. No caso, os órgãos de controle já começaram a atuar, né, para conter esses incêndios. A senhora não considera que essa visita e essa caravana é um pouco tardia para solucionar esse problema? Não, de novo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vou repetir o que eu disse 2 vezes. Eu vim aqui para mostrar que a Amazônia não está em chamas. Primeira coisa. Segunda coisa, nosso objetivo é que a gente possa trabalhar para que esses focos de incêndio, num futuro recente, sejam reduzidos. Então, não é só uma questão paliativa, de você botar alguém lá para apagar um foco de incêndio que, historicamente, acontece naquele volume, naquele número. Então, qual é a solução que nós realmente temos? Tem que enfrentar a questão das ONGs. A gente também vai enfrentar isso. Há muitas ONGs que, na verdade, é um clube fechado de milionários. Mas que o dinheiro não chega lá no ribeirinho, não chega na população que realmente precisa disso. Então, nós também temos que enfrentar esse debate. Então, o trabalho de olhar com cuidado a nossa Amazônia é um trabalho que não se resume a um período de foco de incêndio ou de seca. É um assunto que... Opa! É um assunto que tem que ser debatido, né? Eu até brinquei aqui um pouco mais cedo com o Romero, falei, olha, a gente precisaria de um Ministério da Amazônia, né? Então, de maneira informal, nós estamos formando esse super Ministério da Amazônia, porque os ministros todos estão envolvidos nisso, né? O ministro Meio Ambiente, Segurança, Defesa, né? Tá todo mundo discutindo, o Paulo Guedes, que obviamente é quem assina o cheque, né? Então, o primeiro-ministro da Amazônia, né? Então a gente está fazendo de uma forma, né, de uma maneira informal, esse super gabinete da Amazônia, justamente para que as ações envolvendo a Amazônia não sejam ações pontuais. Alguém fez uma manchete no jornal, pronto, corre todo mundo para lá, daqui a pouco parou. Não, a gente vai fazer uma ação de continuidade para que nós tenhamos respostas em relação a todas essas questões, não só envolvendo foco de incêndio, envolvendo a questão dos crimes, né, quem incendeia de maneira criminosa, como a questão de mineração, a questão indígena. A gente tem um trabalho aqui que vai se estender e se estender bastante. Deputada, você falou em questão da economia se envolver com as queimadas na Amazônia. Essa semana, mais de 15 empresas dos Estados Unidos disseram que iriam suspender a compra do couro brasileiro. Isso não ajudaria a interferir de alguma forma na economia do país? Não, de jeito nenhum. O governo está abrindo os portos dos Estados Unidos? Não, de maneira nenhuma. Por quê? Primeiro que houve um desmentido de que seriam 15 empresas e tal. Segundo, que esse mercado, né, se você pegar algumas marcas famosas que fizeram algumas declarações, mas não suspenderam nada ainda, é muito pouco o volume de compra. A gente tem um mercado mundial e nós temos uma coisa que nenhum outro país tem. Nós temos a matéria-prima. Não há como esse mercado produzir o que produz em couro sem comprar couro do Brasil. Então isso aí é pura chantagem, isso aí é bobagem, não interfere em absolutamente nada na economia. Se um não compra, a gente vai vender para outro, ponto, acabou. A relação com os Estados Unidos está excepcional. Inclusive, nós temos uma missão que está lá com o Donald Trump agora, nesse final de semana, discutindo várias ações. Também agradecendo o Donald Trump pelo posicionamento pró-Brasil. Vocês viram que ele acabou puxando as orelhas do Macron também, né? O Macron está todo saidinho porque ele estava politicamente morto e aí ele aproveitou um momento, né, para criar uma pauta para aparecer em manchetes mundiais, mas, como eu disse recentemente, o Macron deve cuidar do quintal dele, né? A França tem menos de 30% de sua mata nativa preservada, nós temos mais de 60% no país e aqui nós temos mais de 96%. Então, acho que o Macron tem que aprender primeiro a cuidar do quintal dele para depois vir aqui falar que o povo brasileiro e o governo brasileiro não sabe cuidar do seu quintal. Deputada, resumindo, então o homem amazônico tem que entrar na conta, né? Claro. Porque, pelo que essas defesas colocam só as árvores, mas o homem amazônico, como você falou, bolsões de pobreza com índice de DH a níveis africanos. E essa é a preocupação do governo, não é? Com certeza, não há como você... essa matemática não fecha, né? Não há lógica numa região tão rica
ao mesmo tempo ser tão pobre, você ter tanta pobreza numa região tão rica. Isso não tem o menor sentido. Eu não estou falando aqui do Nordeste, onde não tem água, onde você tem dificuldade para você levar, né, um alimento no sertão, porque a estrada não chega, porque tem gente que ainda morre de fome e sede. Eu estive no sertão recentemente, eu vi a situação. Então, eu sou muito bisbilhoteira, então eu estou o tempo todo olhando a situação do país como um todo, até para ajudar nas questões que envolvem o Congresso. Lembrem-se que eu sou líder do governo no Congresso. O que isso significa? Eu trabalho com Câmara e Senado ao mesmo tempo. Então, qualquer proposição de legislatura, qualquer lei que possa envolver, por exemplo, a questão de mineração, a gente tem que rever a questão, por exemplo, das terras indígenas, refazer essa contagem, esse mapeamento, qualquer coisa que mexa na legislação passa pela liderança do governo no Congresso. Então, eu não tenho exatamente o perfil de simplesmente receber alguma coisa pronta sem conhecer os bastidores disso. Então, para a gente enfrentar essas novas legislações no Congresso, é preciso também ter muita informação e eu prefiro buscá-la em loco. Roberto, qual é a sua avaliação dessa viagem até a Telefé e os militares estão fazendo alguma coisa lá de Telefé para ajudar no combate às queimadas? Bom, se tem um exemplo exitoso para o mundo, não só para o Brasil, é o estado do Amazonas, né? Todo mundo sabe que tem 97% aí preservado. Nós temos uma área de mais de 1.560.000 quilômetros quadrados, dos quais, nos últimos 11 anos, foi desmatado alguma coisa em torno de 7.600 quilômetros quadrados, ou seja, em torno de 0,5% nos últimos 11 anos. Existe essa questão de queimadas? Sim, são áreas pontuais, mais concentradas no sul do estado, ali na área de Canutama, Apuí, Humaitá, Boca do Acre, por pressão da fronteira agrícola, que está ali no estado de Mato Grosso, que está ali em Tocantins. Agora, no estado do Amazonas, é um estado exitoso porque foi capaz de manter o manto florestal em pé e gerar mais de 100 mil empregos diretos ao longo dos últimos anos. Está aqui o superintendente da SUFRAM, que conhece bem esse modelo e que tem tornado essa agência um grande vetor de desenvolvimento, gerando mais de 25 bilhões de dólares. Isso é um modelo exitoso e que faz a gente se sentir orgulho da região, ver o Exército ocupando e mantendo a hegemonia do nosso território. Isso é motivo de satisfação. Fomos lá em Tefé, comprovamos uma base militar muito bem instalada, tem também lá em Tabatinga, tem em São Gabriel da Cachoeira, ou seja, fazendo jus ao lema do Exército, braço forte, mão amiga, integrando o país e dando o exemplo para o mundo de como desenvolver, mantendo o manto florestal em pé. Isso é motivo de satisfação para nós aqui na cidade de Manaus. Gente, mais duas perguntas, tá? Tem agenda com o prefeito, então se alguém tiver mais alguma coisa... Vamos lá? Pronto? Vamos lá? Estou 20 minutos atrasada com o prefeito. Daqui a pouquinho. Só pode passar. Foi a primeira vez que eu vi uma coletiva de tênis. Não, mas pra ir lá não dava pra ir de salto, né, gente? Mas imaginou que coisa? Descer de salto na floresta? E aí, Américo, será que vai conseguir? Vamos pegar aí direitinho? Deixa os negras só se posicionarem ali direito. Ok, dá pra ir, tem certeza? Tudo certo aí, mano? Ele tá regulando ainda ali a lente dele. O patrão tá muito atrás. Passa aí, Rose, passa aí. Oi, testando áudio, ok. Oi, pode ir? Ok? Vamos lá, Sonora com Joyce Hasselman. Você vai viajar, então, lá para o interior. Como é que vai ser o acompanhamento desse trabalho para verificar o que o presidente já conversou com você a respeito disso? Como é que vai ser essa viagem? Bom, o trabalho tem que ser permanente e as viagens da mesma forma. A gente está trabalhando agora para que o ministro do Meio Ambiente também faça aqui uma incursão, né, por essa região, para que nós possamos, mais do que ver, ouvir também as pessoas, né? A gente está fazendo uma coleta de informações, tanto na Câmara quanto no Senado, quanto com os governos, quanto com a população, de imagens dos nossos órgãos de inteligência, para a gente fazer um mapeamento real, de fato, do que está acontecendo. De todos os dados que nós temos até agora, como eu disse na coletiva aqui um pouco mais cedo,
do passado recente para agora, só mudou uma coisa. Mudou o nome do presidente da República. Então, essa histeria, essa grita toda, é porque o governo é do governo Bolsonaro, e aí, fora do país, né, nos governos mais alinhados à centro-esquerda, há essa grita para todo mundo gritar: a Amazônia é nossa. Não, a Amazônia é brasileira. A Amazônia é do Brasil, e no nosso território, quem manda somos nós, e nós vamos cuidar do nosso território. É claro que a gente tem alguns problemas para resolver com incêndios criminosos, e para esse caso tem uma solução: é cadeia. Para quem infringir o Código Florestal, nós temos que usar todo o rigor e peso da lei. Pronto, acabou. Ninguém vai compactuar com nenhum tipo de crime, né, seja ele ambiental ou não. Essa é uma questão. Agora, nós temos que entender que é uma legislação brasileira, um Código Florestal, e há um percentual que pode ser dentro da lei desmatado aqui na região amazônica, que é muito menor que em outras regiões do Brasil. Né? Nós temos 80 a 20, 80% de preservação para até 20% de desmatamento. E aqui, por exemplo, nessa região que nós sobrevoamos, o nível de desmatamento é de 3%. Né? Foram 4 horas de voo e nós encontramos 3 focos de incêndio. Pequenos. Então, eu quero mostrar, né, para a nossa população, assim como nós estamos fazendo esse trabalho em outras regiões também, que, ao contrário do que dizem as manchetes internacionais, a floresta não está em chamas. O que existe é o que, nas áreas mais próximas aí das fronteiras, onde há pressão também da agricultura, há alguns pontos de incêndio. E alguns, vejam, alguns dentro da lei. Alguns dentro da lei. Se você tem um assentamento, se você tem um assentamento legal, se você tem a compra de uma área, a pessoa precisa construir, a pessoa precisa plantar. Então, há uma permissão legal para que, em alguns pontos, possa haver a derrubada de um pedaço de mata. Então, a gente tem que fazer a separação entre o que é um incêndio criminoso, um incêndio ilegal, e do que é permitido pelo Código Florestal. Apesar de que o presidente, vocês viram, decretou aí, fez uma portaria para que não se permita mais, pelo menos nos próximos 60 dias, qualquer tipo de queimada. Até alguns produtores de cana têm: olha, como é que eu vou fazer, porque é necessário, está na época de colheita. Então, a gente está discutindo uma solução para isso, mas é ordem do presidente. Então, quem, obviamente, subverter a ordem do presidente vai ter o rigor da lei em cima. Deputada, a gente sabe que está tendo uma série de ações, né, principalmente para controlar essas queimadas, para se combater, mas a gente teve recentemente uma decisão do IBAMA de fechar os escritórios em Parintins, no interior, e em Humaitá, ou seja, a gente só tem IBAMA aqui. Logo agora, no momento, eu queria que a senhora comentasse essa decisão do governo. Vocês já falaram alguma coisa a respeito desse fechamento, porque até agora ninguém quis se pronunciar. Eu também não vou me pronunciar. É uma decisão administrativa do governo, então a gente ninguém enfrenta ou discute uma decisão administrativa do governo. Há seus motivos para isso e as coisas serão, em seu devido momento, colocadas no lugar. Deputada, a senhora falou sobre o mapeamento que vai ser realizado. Como é que vai funcionar o mapeamento das queimadas? Quais serão as fontes dos dados? A senhora pode explicar um pouco? Não, o mapeamento já existe, né? Nós temos satélite, nós temos o INPE, nós temos os órgãos de controle ambiental. O que nós estamos fazendo, eu especificamente, é ouvir também a população, ouvir as pessoas que estão nessa região, né? E trazer imagens, além das imagens de satélite, que obviamente você consegue chegar a pontos muito precisos, mas ver o que cada região precisa como ação de política pública. Quando a gente fala numa região como essa, a gente tem aqui algumas Europas aqui dentro, né? Quando você une todos os estados da Amazônia Legal. Você não está falando de um pedacinho. Então, a situação aqui é diferente, lá de Porto Velho, que é diferente aqui da região do Pará, que é diferente do Mato Grosso, porque ainda que seja esse bioma, né, ainda que seja amazônico, você tem as diferenças regionais. Então, talvez, para algumas regiões, você tenha que ter uma política pública um pouco diferenciada. A região que tem mais agricultura, menos agricultura, a região onde possivelmente possa haver uma exploração absolutamente responsável da mineração. Então, o estar com o pé no local é muito importante para complementar o que o satélite, a tecnologia traz, porque é o filtro humano. É você olhar para aquela população, olhar para aquela região, ouvir a população e entender o que aquela população precisa. E a gente não pode dizer que em todos os estados a situação é exatamente a mesma. As pessoas têm necessidades diferentes. Então, o filtro humano ninguém substitui nesse caso. Última, tá, gente? Deputada, sobre a questão da demarcação do território indígena. Essas áreas são as mais preservadas e o governo disse que não vai manter se não for obrigado. Na verdade, está na Constituição, né? Como é que isso vai ser mantido?
Olha, não há uma decisão sobre isso, mas nós estamos trabalhando para que possamos fazer um levantamento do que realmente é a terra indígena, qual é a população de fato indígena e o que tem de exploração de uma cultura, né, indígena para se apropriar de terra que é do povo brasileiro. Então, não tem sentido você ter, por exemplo, num local que tem o tamanho de um estado brasileiro, 5, 6, 7 mil índios. Não tem sentido uma coisa dessa. Né? Nós estamos falando do território do povo brasileiro. Então, a gente tem que mapear para saber, muito bem, qual é a comunidade indígena de fato. Quem são os índios de fato e quem são aqueles índios que estão chegando com sua Hilux Zero, né? Tênis Nike, relógio Rolex. Então, pera lá. Então, a gente tem que ver quem é índio, quem é o explorador, quem é o minerador ilegal se passando por índio. Então, é esse mapeamento que nós pretendemos fazer. Sem números, não dá para afirmar absolutamente nada. Então, primeiro a gente mapeia, e aí depois vou poder dizer para vocês. Seu Romero, por que o CODES tomou essa iniciativa de trazer a deputada? O CODES, que é o braço executivo do projeto Futuro da Minha Cidade, ele pensa a região amazônica, especialmente a cidade de Manaus. E defender a verdade, expor as informações, mostrando que esse modelo econômico está aqui, Zona Franca de Manaus, que, aliás, deveria, deputada, ser chamada de Zona Franca do Brasil, porque é um modelo altamente exitoso, manteve a floresta em pé e dá um exemplo para o mundo. E isso é fantástico. Então, essa crise que foi plantada aí, falando de desmatamento na Amazônia, foi, na verdade, uma grande oportunidade para se apurar a verdade e o povo brasileiro exercer, então, a sua soberania e mostrar que nós somos capazes de promover um desenvolvimento sustentável e mantendo a floresta e de uma forma que entrega qualidade de vida para aquele cidadão, especialmente aqui do Amazonas, de Manaus e das cidades aqui da Amazônia Legal. Isso é muito interessante e vamos aproveitar essa oportunidade. É isso aí, gente. Obrigada. Valeu. Você ouviu agora a deputada federal Joyce Hasselmann, que é líder do governo Bolsonaro no Congresso. Nós conversamos com ela e falamos um pouco sobre a visita dela ao município de Tefé. Na verdade, ela sobrevoou o município de Tefé na manhã desta sexta-feira e, como ela mesma afirmou que durante o evento, o objetivo, na verdade, não era ver uma solução, mas tentar mostrar que há pontos, há locais que não está tendo tantos focos de incêndio no Amazonas, como, segundo ela, a imprensa tem anunciado. Apesar disso, nós temos dados também do INPE, divulgados recentemente, onde 10 municípios aqui da região concentram a maior quantidade de focos de incêndio, sendo que 2 são no Amazonas. Apuí com 1.008 focos e Lábrea com 1.648 focos. Ambos no sul do Amazonas, que não foram visitados pela deputada. Nesta sexta-feira, ela apenas sobrevoou a região central, que não é apontada como uma região que é foco dos incêndios, mas, de acordo com ela, o sul do Amazonas ainda vai ser visitado em uma futura caravana. Então, nós ficamos por aqui, mas essas e outras informações você pode acompanhar no site e redes sociais do Amazonas Atual. Eu sou Yolanda Ventura para o Atual e você compartilhando a verdade.